queria agradecer ao senhor pela oportunidade. Seria interessante continuar nas etapas da oficina, seguir nesse caminho que está me ensinando muito. E hoje eu vim apresentar, em relação ao membro júnior, o meu tema que eu escolhi e me aprofundei bastante nele. Então, falando sobre estrutura de fábrica de suplemento mineral, vou me apresentar um pouco para vocês. Bom, como alguns já sabem, eu sou o Isaac, faço zootecnia e venho trabalhando na empresa da minha família, onde a gente também já trabalha com suplementos minerais e tenho presença na fábrica de suplemento mineral, e nesse período eu tenho atuado em grande parte das etapas do processo produtivo. Futuramente, pós-formado, pretendo trabalhar em outras etapas, como propriamente responsável técnico, e a gente trabalha lá em Lagoa da Prata, e pretendemos dar sequência aí nessa fábrica. Bom, para a gente entender sobre fábrica, a gente tem alguns conjuntos de fatores que a gente deve levar em consideração, principalmente para produzir um bom produto. No meu caso, eu estou falando sobre suplemento. Então, a gente depende de vários fatores, como uma boa fórmula, boas matérias-primas, uma boa fábrica. Então, uma boa fábrica depende de operações, processos, equipamentos, indicadores ajustados, uma boa gestão, bons PPFs, como a gente vem estudado na aula de Acupla, bons métodos, dedicar tempo para treinamento dentro da fábrica. Isso tudo vai influir em uma fábrica diferencial, uma fábrica com um potencial e boa qualidade. O que eu aprendo nesse tempo, eu já participei numa fábrica, é que a gente depende de pessoas. As pessoas são fundamentais para que os padrões sejam cumpridos rigorosamente. Então a gente depende delas para dar manutenção, abrir a fábrica, começar a produzir. Por mais que tenham fábricas muito automatizadas, ainda assim dependemos de um ou dois colaboradores, por mais que seja remotamente. A gente precisa das pessoas, porque sem elas a fábrica não funciona. Sobre o custo no final do produto, seja ele carne, leite, a suplementação influi cerca de 5 a 10%. A gente fala custo, mas não é a palavra mais correta, é um investimento, porque a suplementação, ela, por mais que signifique pouco neste custo de produção, ela vai nutrir o animal em diversos fatores que seriam limitantes para o seu crescimento. Então, é um investimento que tem rentabilidade. Por mais que seja pequena, essa parcela deve ser olhada com cautela e ser suplementada de acordo. Olha só, esse é um exemplo de uma fábrica de suplemento. Eu trouxe isso como exemplo, mas gostaria de dizer que não existe fábricas iguais, fábricas com o mesmo tanto de estrutura, etc. Cada fábrica vai se adequar à realidade. Aqui tem uma fábrica onde tem 4 silos, por exemplo, silos dentro da área. Mas aí você pode se perguntar, quantos silos eu vou precisar? Então, vai depender muito do que você quer produzir, o seu portfólio de produtos, se você quer estocar ou não, porque um silo te garante comprar na hora certa, estocar na hora certa, ter capacidade de não se expor ao mercado, porque você já tem um silo que tem sua matéria-prima guardada. Essa planta baixa tem uma visão frontal e lateral. Depois a gente pode comentar mais sobre ela se eu tiver alguma dúvida, mas foi mais para exemplificar mesmo. Essa foto eu peguei do Favro, já de algumas palestras. Esse Favro é especialista em fábrica de ração e tem muito a acrescentar e me ensinou sobre isso. Aqui umas imagens de fábricas de rações para a gente elucidar bem, e fábrica de suplemento também. A gente pode observar que essas fábricas têm alto padrão, então quer dizer que, como eu ouvi falar sobre o Favro,
que a gente deve quebrar essa síndrome do patinho feio, onde a gente dá valor ao que a gente é mesmo, acreditar que a gente pode construir esse tipo de fábrica e ser responsável por isso e entregar, por fim, um bom produto de qualidade, atendendo todos os BPFs e normativas de uma fábrica. Bom, pessoal, eu vou colocar um vídeo aqui para a gente ver como é uma fábrica extremamente simples. Daí, as roscas sem fins, alimentando o pulmão. É bem simples essa estrutura, muito encontrada em fazendas, pequenas fábricas, misturador vertical. É isso, bem simples mesmo, mas muito produtiva, consegue entregar um produto bacana. E outro exemplo de uma fábrica já mais complexa, que tem um portfólio grande de produtos. Vou deixar o senhor da Nutrata, que é o que fez o vídeo, explicar um pouco mais. Consegue escutar? É uma fábrica de rações extrusada da performance para ruminantes. Município de Itumbiara, Goiás, construída em uma área de 7.200 metros quadrados, possui alto nível tecnológico em equipamentos. É toda automatizada, o que garante a maior precisão na produção dos nossos alimentos. Com uma produção dimensionada para até 65 mil toneladas por ano, asseguramos nossa capacidade para atender de forma diferenciada nossos parceiros em todo o mercado brasileiro. Seguimos rigorosamente as normas de boas práticas de fabricação, BPF, desde a entrada da matéria-prima até a saída. Tudo finalizado com rigoroso controle de qualidade, realizado com modernos equipamentos em nosso laboratório. É isso. Então, observando essas fábricas, as estruturas, além de todos esses componentes, a gente precisa seguir processos rigorosos que devem estar descritos em POPs, descrito para colaboradores e ser um contexto para a fábrica. Então, desde a recepção da matéria-prima, a gente deve ter um destino correto, colocar ela onde ela não vai ter contato com sol, umidade, roedores, entre outros, para exemplificar. Em relação ao armazenamento, a gente deve ter um armazenamento de qualidade, porque por mais que você compre a melhor matéria-prima, se você não armazenar ela da forma correta, ao longo do tempo você vai estar perdendo em qualidade, vai estar perdendo em nutrientes, etc. Além disso, a gente deve ter uma boa moagem, onde a gente vai entregar uma agronometria correta para a espécie que a gente se destina. Como um exemplo, se a gente faz uma moagem incorreta para aves, seja ela uma granometria pequena, a gente vai ter prejuízos no papo, na moela, entre outros. Um exemplo de suíno, se a gente faz uma granometria muito grossa, vai ter uma passagem maior no trato gastrointestinal, então a gente deve se atentar a essa moagem. Além da dosagem, que deve ser feita a aferição da qualidade, porque por mais que, novamente, a gente tenha uma ótima matéria-prima, se a gente não colocar ela, dosar ela corretamente, não vai entregar um produto correto. Além da mistura, que deve ser comprovada, isso é obrigatório, comprovada corretamente com cálculo de variação, coeficiente de variação, onde a gente vai coletar no misturador, ver se está entregando um produto correto. O indicado em fábricas de rações e fábricas de suplementos é que a gente não passe 10% desse cálculo,
desse coeficiente de variação, que já é um coeficiente um pouco alto, além do armazenamento, que por mais que você faça uma mistura correta, você não armazenar esse produto corretamente, você pode ter um produto bom, mas no fim, na hora de entregar, ele vai ter perdido sua qualidade, que não é interessante. Além da expedição, que deve ser feita de forma corretamente, entregando para o produtor na data correta, de acordo com o prazo de validade, sempre uma logística interessante, onde o caminhão é tampado, entre outras exigências. Bom, a gente pensa em planejar e executar, só que a gente deve entender que a gente planeja bastante antes de executar. Como eu já ouvi falar, a gente inspira e transpira. Então, a gente gasta mais tempo inspirando para transpirar. Porque se você planejar corretamente, na hora de executar, vai cair como uma luva. Mas se você planejar pouco e for executar, você vai encontrar problemas que talvez não sejam fáceis de solucionar. Aqui tem alguns exemplos de construções que são utilizadas hoje em dia. Na esquerda, vocês podem observar uma ferragem que é galvanizada ou de aço naval, e à direita alvenaria, onde já vai cimento, as bases sólidas. E para concluir sobre a comparação das duas, a estrutura metálica é uma construção pré-fabricada com pavimentos de intervalo de 3 em 3, o que facilita as instalações, além da parte elétrica, ocupa menos espaço na planta, na obra, menos trânsito de caminhão, além do que ela exige uma mão de obra mais especializada, mas, no entanto, é a menor mão de obra. Já a estrutura de concreto moldado em loco é uma construção sequencial, pavimentada entre intervalo de 1 em 1. Então, você consegue construir de uma forma, você tem que fazer uma execução mais calculada, direcionada, que vai demandar um pouco mais de tempo. É isso. Alguns pecados capitais que ocorrem dentro desses planejamentos e execuções das tarefas. Quando a gente vai implantar e pensa apenas no custo imediato, a gente está sacrificando a qualidade. Por exemplo, a gente compra um maquinário que acha que é barato, que está no preço que a gente consegue agora, mas a gente não está pensando no futuro, não está pensando em qualidade, está pensando em só preço. Então, sacrificar a qualidade em função de custo imediato é um dos pecados capitais. Não observar a logística quando a gente vai implantar uma fábrica, onde a gente não observa fornecedores, compradores, o que inviabiliza até mesmo a venda. Por exemplo, fazer uma fábrica aqui em Bambuí de peixe talvez não seja o ideal, porque está muito distante. Isso é só para exemplificar, até porque tem um mercado de peixe na escola mesmo, a gente encontra isso. Onde a gente não tem disponibilidade de matérias-primas, como sal mineral, um fosfato, um veículo que seja caulim, calcário, ou até mesmo combustível e eletricidade. A falta de visão no futuro, quando a gente não pensa onde a gente quer chegar, por exemplo, compra um lote de 600 metros quadrados e não pensa que um de 900 metros quadrados ia me dar capacidade de ampliar, evoluir e não fazer um puxadinho, não construir uma coisa em cima da outra, mas já ter na planta uma área para ampliação, uma área destinada a uma evolução. A falta de diferenciação entre investimento e custo é fundamental, e se não for feita corretamente, é um pecado capital. A falta de investimento em treinamento, onde você passa para o seu colaborador o que você quer que ele faça,
mas não está disposto a ensinar ele, a treinar ele, seja numa aula, uma palestra, uma conversa, mas treinar é importante. Especialização de equipe, onde a gente tem pessoas qualificadas para estar conduzindo o que é destinado para ela. Trabalhar com manutenção preventiva e manutenção dos maquinários. Então, tendo isso em mente, é interessante a gente fazer o melhor com o que a gente faz, com integridade, dedicação, fazer algo a mais, não trabalhar apenas por dinheiro, sempre inovando, aprendendo com os erros e acertos e buscar incansavelmente construir um legado, algo que você se orgulhe disso. E eu agradeço a todos e deixo essa mensagem final, que planejar o que você quer produzir não tem fórmula mágica. Entender o que você quer produzir, essa é a magia. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. E muito obrigado a todos.